Olá, amigos. Um ótimo reencontro para todos nós, uma excelente quinta-feira. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Estamos entrando no Astrologia Elementar 145. Vamos continuar falando sobre aspectos astrológicos. Terceira parte. Nosso convidado, Ricardo Leme. E aí, Ricardo? Tudo bem, Ozzy? Tudo na santa paz. Graças a Deus. Tudo nos trígonos e nos sextis. Nos trinques. E nos trinques. Vamos falar hoje sobre quadraturas e oposições, continuando esse assunto. Lembrando, então, que a quadratura, né, que vem da palavra quadrado, representa essa angulação de 90 graus, que também tende, quando o quadrado é completo, a formar oposições. Hoje, o signo fixo é o ator principal, é o protagonista. Quadraturas entre signos fixos. Qual é a característica fundamental dessas quadraturas? Coágulos emocionais. Regiões da alma, onde determinadas emoções, determinados sentimentos, do tipo rancor, mágoa, desejo de vingança, sentimento de inferioridade, sentimento de que você é inadequado e que a vida não te contempla como você merece. Enfim, são quadraturas que mexem com a sua estrutura de desejo e as suas carências mais profundas. É isso, Angel? É isso, é isso. É como se, no caso de doenças dentro da perspectiva médica, as quadraturas cardinais e as quadraturas mutáveis, elas viessem como uma possibilidade de adoecimento. As quadraturas fixas, elas já vêm como algo qualificado numa inconformidade mais séria, né? Como se fosse uma doença manifesta, no bom sentido, né? Mas é algo que a pessoa já insistiu tanto, que o grau de coagulação já vem um pouco mais explícito. Tende a ser crônico. Crônico. Ela escolheu, né? Ela não é vítima. Ela escolheu. Geralmente oriundo de uma teimosia, de uma insistência no erro. É isso. Apesar das advertências do destino. É isso. A Maria Gabriela, em reuniões anteriores, falou do egoísmo. Além do egoísmo, qual outro defeito humano que você acha que é muito pernicioso? A indisponibilidade ao perdão. O ressentimento, a mágoa. A certeza de um ponto de vista onde a possibilidade da escolha do outro não é contemplada. Isso é complexo, né? Você fechar seu ângulo de visão. Isso é muito sério. Vai ter rota de colisão se acontecer isso. Então, nos signos fixos, as quadraturas tendem a levar o indivíduo a ancorar-se em valores com obstinada ânsia, com uma forte tenacidade, um apego excessivo, a fim de protegê-los e conservá-los. Você não quer abrir mão de algo, inclusive abrir mão de uma ideia, de um princípio, de um valor. Mesmo que toda a realidade esteja te mostrando que não vale a pena mais investir naquela direção, você ainda continua obstinadamente a tocar a mesma tecla. Tanto é que em música, quando você fica tocando a mesma nota, chama ostinato em latim. Olha. Que é obstinado, é uma nota obstinada. Tem inclusive o samba de uma nota só. Tem pessoas que a vida inteira é o samba de uma nota só, não é isso? Que legal, que legal. Se a gente puder trocar esse ostinato por uma perspectiva de embelezamento na direção de um minimalismo, que a gente se encaminha para uma sobriedade, e aí o Philip Glass também vai oportunizar toda uma discografia aí para saber do que se trata, a gente pode embelezar algo que seja um aprisionamento em favor de algo que seja um regozijo, né? Porque no minimalismo de Philip Glass, eventualmente ele resolve isso de forma interessante, né? Ele troca por uma outra minimalidade. Sim. Maravilha. Então, as quadraturas em signos fixos geram entraves evolutivos. É uma espécie de mata-burro onde você fica empacado. Mostrando, no mínimo, que você é o burro. Você é o burro. É uma bela leitura. A quadratura fixa é um sinal de burrice. Mas você tem que acolher isso no bom sentido, né? Uhum. E
vê isso de uma forma humorada, bem-humorada. Esse precisa rir de si próprio, senão a quadratura não dissolve. Precisa aprender a rir de si mesmo, né? Legal. Então é uma quadratura que a pessoa insiste numa necessidade ou pseudo-necessidade de segurança e também de recompensa. Eu me esforço tanto, né? Para quê? Eu preciso ser recompensado. Isso. E levando num nível mais alto, a pessoa quer uma recompensa celeste, ela quer ir para o céu também. Pô, eu sou um bom menino, faço tudo direitinho, vou à missa, me comungo, como não vou para o céu? Autorreferência, orgulho, certeza de algo que não pode ser reconsiderado. Não pensa com o céu, né? Não reconsidera. As referências são completamente pessoais. Dinâmica egóica violenta, né? Isso. Então são as defesas e fortalezas do ego. O cara monta uma fortificação, um Valhalla, né? Impenetrável. Então a porosidade e a permeabilidade chega a quase a zero. Isso. Veja, essa fixidez, do ponto de vista astrológico, ela é fundamental para a gente compor uma base sólida de estar no mundo. Mas quando essa fixidez quadra, isso mostra uma inadequação de como eu estou caminhando no mundo. Legal. Perceber-se inadequado é fundamental, né? E aí, se você se percebe, você ganha o direito de ser inadequado. Essa inadequação operacional, ela pode passar a ser um recurso revolucionário, provocativo, de dissolução ou de dissonância em alguns ambientes. Agora, se você não percebe, putz, é muito chato. Se você percebe, é engraçado, porque mostra um dinamismo na pessoa que é surpreendente, que você fala, olha o que ele está fazendo com aquilo. Fica uma coisa fascinante, sabe? Você vê, até um mal, uma cristalização assim, bem trabalhada, ela pode ser uma ferramenta. E é curioso que a gente percebe nessas quadraturas que tem pessoas que são extremamente inconvenientes. Uhum. É o sem noção ao limite. E, ao mesmo tempo, elas exigem atenção, porque são passionais reivindicativos. Isso. Está sempre reivindicando coisa. E, ao mesmo tempo, é inconveniente. Como é que você vai equacionar isso? Porque é uma passionalidade absortiva. A paixão, para que ela seja permitida, ela precisa ter um processo de inspiração e expiração. Que história é essa de apaixonar enquanto simplesmente se apropriar do objeto de apaixonamento? Peraí, o que eu irradio de mim que pode ser apaixonante para que eu possa participar desse mistério? Né? Então essa congestão na dinâmica do princípio da paixão, que está ligado também aos signos fixos, é o problema. A congestão. Obrigado, Angel. Obrigado, Ozzy. Show de bola. Maravilha. Temos hoje o nosso convidado Pedro de Araraquara. Tudo bem, Pedro? Opa, tudo bom? Tudo firme. Estamos falando sobre as quadraturas em signos fixos, que tendem a levar a pessoa a uma rigidez interna, uma rigidez da alma, um endurecimento, o que se traduz em padrões cristalizados de sentir, de agir e de pensar. Você é uma pessoa jovem, você tem 30 anos, né? Eu tenho 150, uma pequena diferença. Você nota em você, apesar da idade, essa rigidez? Existem partes do teu ser que são endurecidos? Olha, sendo bem sincero, eu acredito que é exatamente o contrário. Às vezes é solto demais. Você tem quadraturas, portanto, de signos mutáveis? Sim, muitas. Muitas. Não tem quadratura de signos fixos? Não. Então você, apesar de ser ascendente aquário, e por ser ascendente aquário, que é um signo fixo, porém aéreo e uraniano, você sente um ser com bastante grau de liberdade? Sim, e justamente tenho muito choque quando encontro pessoas que têm quadraturas com signos fixos, que não são poucas, conheço muitas, principalmente quadraturas de leão com escorpião e quando envolve touro também. É sempre um choque para mim, assim, que sou muito solto, muito aberto, né, receptivo, encontrar essas pessoas que são duras, cabeça dura, teimosas. E como é que você lida com elas? Eu sempre acabo cedendo,
Porque por mais que a gente tenta explicar, elas não estão abertas. Então, eu falo, "Ai, não posso fazer nada. Vou orar por você." E como é que fica você que tem ascendente aquário lidando com o signo de Leão na sua casa 7, que obviamente é fixo também? Isso é uma dificuldade, lidar com essa tendência tirânica do mundo leonino? Sim, eu já comentei no pessoal que teve uma certa fase da minha vida que eu fui jogado no covil dos leões. Que onde eu olhava eu estava completamente cercado de leoninos. Morava com 2, meu trabalho era mais 3, na faculdade era mais 5. Era cercado de leões. E quando você ia no zoológico, só tinha leão. Tiravam todos os bichos, só tinha leão. E principalmente leoas, muitas. Muitas leoas. E eu senti na pele que ia ser tiranizado, onde quer que eu fosse. E como é que fica o ascendente aquário sendo tolhido ou sufocado pelos leões rugindo na nuca? Ai, aí que tá, não fui tolhido, né? Por isso que teve muito embate. Pega um pouco a questão do fixo também, né? Que por mais que eu seja solto e tudo mais, o aquário, ele é cabeça dura também, né? Sim. Então saiu umas briguinhas meio feias aí, eu vou falar a verdade pra você. Legal. Mas o que eu sinto principalmente é essa... Você comentou principalmente dos leões, que foi a parte que me tocou, assim, essa questão da tirania, né? Tipo, a vontade dele vai prevalecer. E machuca, né? Principalmente o ascendente aquário, que tem essa coisa do eu faço o que eu quero na hora que eu quero, assim. É umas bordoadas bem dadas. Eu acho que se aconteceu é porque eu precisava disso, né? Legal, Pedro. Obrigado. Oi, Gabi. Olá! Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Estamos falando sobre as quadraturas entre signos fixos. Para lembrar, terra, touro, fogo, leão, água, escorpião, ar, aquário. Quadratura, um ângulo de 90 graus. Como é que você lida com as suas quadraturas, Maria Gabriela? Tem quadraturas? Eu tenho uma. Eu tenho uma quadratura frágil, assim, de Sol com Netuno. Sol com Netuno. Sol. Sol. Mas é em signo mutável. É. Tá. E como é que você lida com pessoas com teimosas, ascendente touro, ascendente leão, aquário, ou que tem essas quadraturas no mapa, pai, irmã, enfim? Então, né, sim, eu sou ascendente Capricórnio. Então, eu sou um tanto manipuladora. Então, eu deixo a pessoa ali, aí eu pego ela na volta, sabe? Eu costumo dar uma volta nela, sabe? A gente valida, dali a pouco a gente muda um pouquinho, sabe? Eu sou muito... Eu tenho muita facilidade de lidar com o ser humano, assim. Quando eu percebo aonde ele está... Primeiro eu faço uma leitura de onde ele está arraigado, aonde ele está se apegando. E aí eu me comporto de tal maneira de não tirá-lo da zona de conforto num primeiro momento, mas convencê-lo, mostrando para ele uma lógica, tal, né? Então, a meu ver, né, a quadratura de Leão e Escorpião, ela é talvez a pior do mapa, a pior que alguém pode ter, porque fala sobre poder. E o poder é muito difícil de você tirar de alguém ou de você mostrar para a pessoa que ela está viciada naquilo, porque ela está empoderada. E ela tem um quartel-general em torno dela, do ego dela. E ela vai fazer de tudo para manter aquilo funcionando. Essa quadratura de touro com aquário, pelo menos é meu ver, eu não sei se eu estou sendo própria em falar isso, mas me parece que é muito em relação às posses. Eu relaciono muito isso, posse e poder, no sentido de que o meu em detrimento do de todo mundo. Então, a gente vê muito nas pessoas que estão preocupadas em conservar, para passar para frente para os filhos, porque eu tenho que ter, e não consegue observar o que seria um movimento aquariano, um movimento fraternal, ou ao passo de que a pessoa, às vezes, está muito no movimento aquariano e para todo mundo e não consegue perceber o que é dela,
o que deveria ser dela. Então, às vezes, ela está muito no exagero, ela está sempre no exagero, ou para fora, ou para todo mundo, ou para ela. Mas você acha fácil você ter o discernimento do seu território privado e do seu território coletivo? Então, não é fácil. Não é fácil, principalmente para quem tem essa quadratura. Para quem tem essa quadratura é praticamente impossível. Para quem não tem e consegue levar a consciência até ali, você tem que sempre se educar no sentido de olhar para si e olhar para o todo, olhar para si e olhar para o todo. É um jogo de velamento e desvelamento. Porque só faz sentido você fazer uma refeição se todo mundo puder fazer essa refeição com você. Você fazer sozinha não é bacana. O pão compartilhado é sempre mais gostoso. Não tem dúvida. Por isso que você faz pão para todo mundo, né, Gabi? Exatamente. Então, as quadraturas em signos fixos geram paixões virulentas que entram na circulação sanguínea e intoxicam o sangue, envenenam o sangue, tornam o sangue venéreo, venusiano, venenoso, né? E, portanto, gerador de todo tipo de doença. Sim. Porque o sangue distribui vida pelo corpo. Se o sangue está estragado, ele vai estragar o corpo. Então existe a trindade da congestão kármica, né, Gabi? Que você acabou de mencionar. Sim. Qual é essa trindade da congestão kármica? Que está muito presente nos signos fixos, né? A aderência ao poder, o grude das posses e a busca incessante de prazer. E é um circuito que se retroalimenta. Mais poder, mais posse, mais prazer e assim por diante. Quando você entra nesse círculo vicioso, é difícil sair, né, Gabi? A gente às vezes lembra da época do período medieval, em que os guerreiros iam com aquela armadura que dificultava, né? Dificultava eles caminharem. Eu fico imaginando subir num cavalo, descer num cavalo com toda aquela armadura de ferro, de metal, né? Hoje, a gravata, o terno, o taier, a maquiagem, as bijuterias, o salto alto, são todos demonstrativos de armadura. Quando as pessoas se vestem para se investirem de poder, de empoderamento, de se mostrarem poderosas. Às vezes a gente percebe aquela pessoa que ela está andando curvada, que a roupa está machucando ela, que o sapato está incomodando, mas ela não tira. Ela não tem conforto no corpo dela. Ela é GG, mas quer usar P. Também. E aquele peito, sabe, alto, né? Aquela pessoa que puxa o ar, segura tudo aqui. Tem um livro ótimo sobre, acho que é Pierre Weil, como que chama? Eu conheço Pierre Weil, não sei se é. A linguagem do corpo? Eu não sei se é Pierre Weil. Acho que é, né? Que fala sobre o formato do corpo, do orgulhoso, daí ele relaciona com touro, aquela pessoa que tem o peito de pombo, que a gente fala, que puxa todo o ar, assim, e aquilo a faz parecer maior do que ela é. E ela faz tanto isso que deforma a caixa torácica dela, e ela fica assim. Então você vê que são todas armaduras medievais. Tiram a simplicidade, tiram o gosto pela vida, a coisa simples, o movimento, a fluidez, o conforto. Porque isso deixou de ser importante. Elas precisam apenas existir de uma maneira preponderante sobre os outros. Elas precisam mais aparecer do que ser. Para você ver, Ozzy, como é comum. Sim, sem As dúvida. pessoas, se a gente andar na rua, a gente vai ver basicamente isso, as pessoas quererem se vestir dessa maneira e viver assim, né? Obrigado, Gabi. E aí, Cris, tudo bem? Tudo bem. Cristiano Alonso, estamos falando sobre as quadraturas entre signos fixos. Você tem quadratura entre Aquário e Escorpião, é isso? É isso. E essas quadraturas, como nós estamos abordando, acabam gerando uma tendência a uma reincidência, a um eterno retorno,
que proporciona, portanto, nessa reação de roda do samsara, um processo de degeneração. É uma repetição infinita que termina no impasse, o impasse é a torre desmorona. Como é que você lida com essa sua quadratura de signo fixo envolvendo a casa 10 e a casa 7? Casas importantíssimas no mapa porque estão na cruz cardial. Você apanhou muito dessa quadratura? Bastante. Continua apanhando? Apanhei muito e de vez em quando apanho ainda. E o que você tem feito para melhorar, para dissolver essa quadratura, já que ela é fixa? Mudar o olhar em relação à realidade, mudar a maneira de fazer as coisas, estar sempre me observando na questão das fixações. Legal. Você é ascendente touro, então você também tem uma tendência a um endurecimento, né, Cris? Principalmente na região cervical, né? A dura cerviz, como diz a Niki de Sozzanelli, no simbolismo do corpo humano. Povo de dura cerviz. A hora que você começa a detectar esses pontos fracos, precisa trabalhar sobre eles, porque quadratura fixa é um trabalho por toda a vida. Sempre fica uma reminiscência, um resíduo, ou uma sementinha, que pode levar à reincidência. Ou seja, incidir de novo. Sim. E, portanto, ressentir. Tudo de novo, né? Algo que ajuda muito em termos de conhecimento para quem tem quadraturas de signo fixo são os ensinamentos que tem nos vídeos do Luiz Fugante. Luiz Fugante é um filósofo, esquizoanalista, e ele ensina a você a alisar a superfície do presente, para você estar sempre predisposto ao novo, saber dançar com os acontecimentos que a vida te apresenta, como se você fosse uma criança. Então, dá essa zerada, esse reset, porque o signo fixo ele vai trazer muito passado como referência, aquilo dá certo, aquilo funciona assim, vou fazer sempre assim. Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Principalmente se a sua vida, entre aspas, está dando certo no mundo que a gente vive. Então, você aprender a observar as crianças, a ser como as crianças, está sempre aberto para o novo, para novas possibilidades. Essa é a palavra. Você está sempre predisposto a experimentar novas possibilidades de ver, de fazer, de reagir às coisas. Legal. Abertura, né, Cris? E o orgulho e luxúria, que pega muitos signos fixos, que são pecados capitais, de alto teor. O orgulho encabeça todos os pecados. Na verdade, o orgulho, que também é parceiro do egoísmo, é a raiz, é o nascedouro dos demais pecados, né? Todos estão ligados a ele. Até a preguiça. E você encontrou alguma fórmula nessa encarnação para dissolver as tendências terríveis do orgulho e da luxúria? A luxúria, a Escola Rosa Cruz, como indica o treinamento do corpo vital, então você começando a adentrar esse caminho com uma persistência de adquirir novos hábitos virtuosos, a luxúria, ela não acho tão complicada, ela vai se dissolvendo naturalmente com o passar dos anos, quando você persiste nesse caminho. Agora, o orgulho, eu vejo ele como se fosse cebola, você vai tirando as cascas. A hora que você acha, não, eu já não estou tão orgulhosa, aí a vida te mostra uma situação que você fala, fui orgulhosa de novo. Ou se você vai fazer a sua retrospecção noturna, você nota que numa determinada situação do dia, o orgulho estava lá no fundo, permeando, né? Mesmo às vezes quando você quer fazer o bem para o próximo, você quer se sentir orgulhosa de ter feito o melhor para o seu próximo. Fiz uma coisa que só eu podia fazer. Então, é a hora que você se enaltece, mesmo que silenciosamente, se reconhece vencedora ou merecedora, ou que fez alguma coisa de valor, aquilo ali já é o orgulho. Chegar no tal do grau zero da personalidade, como você mesmo fala,
é um trabalho para uma vida inteira, porque a personalidade ela não quer morrer e ela é orgulhosa. Então a gente precisa estar sempre buscando colocar o espírito em primeiro plano, à frente da personalidade, e o orgulho daí você vai tirando essas cascas de cebola aí a vida inteira. Legal. Então, os signos fixos, eles tendem a se traduzir em excessos, que vão drenando a vitalidade. Não é o excesso do novo, do exagero em si, mas é o excesso do mesmo. Ai, o excesso do mesmo é terrível. Chega uma hora que você até cansa de você mesmo. Você Por fala, isso puxa mesmo. vida, Cansaço é perda de vitalidade. quero ser diferente, tô cansada de ser toda hora desse jeito, né? E aí, a hora que você vê, você tá caindo de novo no seu modus operandi de ser. O signo fixo não é fácil. Não. Ele te puxa para que você continue na mesma rota e no mesmo roteiro. É o tal do eterno retorno. É isso aí. E se a gente não fizer bem a lição de casa, não cuidar bem das quadraturas em signo fixo, eles atraem uma morte precoce por abusos. Abuso do quê? Abuso em ser teimoso. Abuso em não se transformar. O abuso da cristalização. E essa morte... Você está tão duro Uhum. que a vida não consegue mais habitar, porque a vida é puro fluxo, a alma é movimento. E quando você se nega ao movimento, você se encaminha para a morte. E o ápice desse desmoronamento é a morte física, mas aí é quando você já está o pó da rabiola, né? A questão é você ter essa morte por abuso da sua alma. Você começar a matar a sua alma por abuso e continuar vivo. É terrível. Um Alzheimer, por exemplo. Por exemplo, mas tem outras formas. Uma depressão, uma angústia profunda que não vai embora, né? Essa morte, a alma vai morrendo e você está lá vivo e você já não tem aquele elan vital para te manter em movimento. Eu acho que um dos maiores castigos que eu tenho assistido ultimamente é esse. Você tem uma saúde física perfeita e uma alma morta. É. Ou seja, você é um morto-vivo. Um Sim. morto-vivo saudável. A gente tem aqui indicado a arte como uma forma de redenção. Vários tipos de arte, o cinema entre eles. Mas eu vejo a parte da música, da dança, que são tipos de movimento para a nossa alma, fundamental. Se alguém puder assim, descobrir uma veia que goste, que faça com prazer algum desses caminhos, aí se dedicar à música ou à dança, se manter sempre se movimentando com espírito alegre, né? O Nietzsche fala, eu não acreditaria num Deus que não soubesse dançar. Aí você começa a dançar com os acontecimentos da sua vida, a vida muda. Mesmo as quadraturas dos signos fixos podem ir se dissolvendo dessa Legal. maneira. Com a arte. Com a arte. Bonita, bela dica. Obrigado, Cris. Obrigada, Ozzy. Show. Boa transformação para você. Ai, muito obrigada. Amém. Irmãos, muito obrigados por nos acompanhar. Até a próxima reunião e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.